E aí, pessoal, tudo bem? Olha, todo mundo quer melhorar em alguma coisa, né? Seja mudar um hábito, alcançar um objetivo, mas a gente sabe que não é sempre tão fácil assim. Por isso, hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos conceitos de hábitos atômicos para entender o poder incrível que existe nos pequenos ganhos. Então, vamos começar com aquela pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez. Por que tem gente que consegue virar o jogo, mudar de vida, enquanto outras pessoas parecem patinar no mesmo lugar, mesmo querendo muito, muito mudar? É uma questão fundamental, né? E olha, muitas vezes a resposta está bem no nosso ponto de partida. Sabe qual é o erro mais comum? É esse aí. A gente tenta mudar tudo de uma vez só. Queremos aquela transformação gigante para ontem. E essa abordagem de querer abraçar o mundo, bom, ela quase sempre leva à frustração, à ansiedade e, no fim das contas, a gente acaba jogando a toalha. Isso nos leva a um ponto que, olha, é a virada de chave. É muito comum a gente achar que o problema é falta de força de vontade, né? Que a culpa é nossa. Mas e se o problema não for a determinação? E se a questão de verdade estiver na estratégia que a gente está usando para tentar mudar? E aqui está a ideia central que muda o jogo todo. O problema não é a falta de força de vontade, é a estratégia errada. Pensa bem, entender isso é libertador. Tira aquele peso das costas de achar que a gente é fraco. Porque afinal, uma estratégia a gente pode aprender e aplicar. Beleza, então, se tentar abraçar o mundo de uma vez é a estratégia errada, qual é a certa, qual é o caminho? A resposta, olha, é de uma simplicidade que até espanta, mas com um poder gigantesco. A solução está no que a gente pode chamar de o poder do 1%. É exatamente aqui que entra o tal do hábito atômico. Pensa nele como uma coisinha de nada, uma ação minúscula, super simples, quase invisível no meio da correria do dia a dia. Mas, e aqui que está o pulo do gato, quando essa pequena ação é repetida, dia após dia, ela gera um impacto, nossa, gigantesco. O foco aqui, gente, não é ser perfeito, não é fazer uma mudança radical da noite para o dia. A ideia é ser só 1% melhor a cada dia. Só isso. Um passinho de cada vez, mas sempre para frente. E o mais fascinante é o efeito bola de neve que isso cria. Pensa nos juros compostos. Ser 1% melhor a cada dia resulta numa melhoria absurda lá na frente. Agora, a moeda tem dois lados. Ser 1% pior, mesmo que pareça nada, também se acumula e leva para um declínio silencioso, gradual. No fim das contas, a direção que a gente toma importa muito mais do que a velocidade. E isso nos leva a essa verdade, que é, assim, fundamental. O sucesso é o resultado dos hábitos de todo dia. Não daquelas transformações que acontecem uma vez na vida e nunca mais. É o que a gente faz no dia a dia, de pouquinho em pouquinho, que constrói o futuro. Certo, a ideia de melhorar um pouquinho a cada dia é ótima, mas como isso funciona na prática? Quer dizer, como é que uma coisa tão pequena pode gerar um resultado tão grande com o tempo? A resposta está num princípio super poderoso, que é o tal do efeito composto. E para entender isso, tem uma analogia que é simplesmente perfeita. Imagina um avião decolando de Los Angeles. No meio do caminho, o piloto ajusta a rota em apenas 1 grau. Um mísero grau. Parece nada, né? Só que essa mudancinha de nada, ao longo de milhares de quilômetros, faz o avião pousar num lugar completamente diferente do planejado. Nossos hábitos diários, eles são esse ajuste de 1 grau na nossa rota da vida. Só que tem um desafio aí. E é um desafio grande, que faz muita gente desistir. É que os maiores resultados desses pequenos hábitos, eles demoram para aparecer. Eles não são imediatos. No começo, parece que nada está acontecendo. Esse gráfico aqui mostra isso perfeitamente. É o que chamam de vale da decepção. Olha só, no começo o esforço é lá em cima, mas os resultados são mínimos, quase não dá para ver. É justamente nesse vão, nessa distância entre o que a gente espera e o que a gente vê, que a maioria das pessoas perde a motivação e desiste. Então, para quem já se sentiu exatamente assim, é importante guardar essa frase na cabeça. Não é que houve uma falha, é que o ponto de inflexão ainda não chegou. Sabe aquele ponto em que a curva vira para cima e os resultados começam a explodir? O grande segredo é justamente continuar, persistir mesmo quando se está dentro desse vale. Tá, mas como atravessar esse vale da decepção sem desistir? A chave para isso está numa mudança de mentalidade que é essencial. É preciso ajustar o foco. Em vez de focar nas metas, o foco tem que ser nos sistemas. Mas qual é a diferença, afinal? Pensa assim, as metas focam num resultado final, um ponto de chegada, e isso pode gerar uma ansiedade danada. Já os sistemas? Bom, os sistemas são o processo, são os hábitos diários. Eles focam no caminho, não no destino. E é isso que constrói uma nova identidade e, o mais importante, faz os resultados durarem.
Olha esse exemplo aqui para deixar tudo bem claro. A meta, perder peso. Beleza, mas qual é o sistema, o hábito diário? Comer melhor todos os dias. Percebe? É o sistema, é o que se faz todo dia que vai produzir o resultado da meta. E não só uma vez, mas de forma consistente. E para pensar um pouco, se o foco é só na meta, o que acontece depois que ela é alcançada? Muitas vezes a gente relaxa e volta para o ponto zero, para a estaca zero. É o sistema, o hábito que foi construído que garante que a mudança continue de verdade. Ok, a teoria está clara. Pequenos hábitos, foco nos sistemas. Mas como começar? Chega de teoria, vamos para a prática. Como é que se constrói o primeiríssimo hábito atômico? O primeiro passo é bem simples. É a reflexão. É parar um pouquinho e se perguntar: qual área da minha vida está precisando de uma mudança nesse momento? Depois de identificar essa área, vem a segunda pergunta, que é a chave de tudo. Que hábito minúsculo eu poderia começar hoje? O que seria ser só 1% melhor nessa área específica? E, gente, quando a gente fala em minúsculo, é para levar a sério. Olha só os exemplos. Para melhorar a espiritualidade, 1 minutinho de oração. Para reduzir a ansiedade, 2 minutos respirando fundo. Para aprimorar o conhecimento, ler uma página de um livro. O segredo é esse. Tem que ser tão fácil, mas tão fácil, que é praticamente impossível dizer não. E para fechar essa nossa análise, fica esta ideia que é muito poderosa. Ninguém muda a vida no estalar de dedos, em um único dia. A vida é transformada com aquelas pequenas decisões, aquelas pequenas ações que são repetidas todos os dias. Esse, no fim das contas, é o verdadeiro caminho para uma mudança que dura para sempre.